Oi, nono ano. E aí, voltando às atividades aqui pós-carnaval, a gente vai fazer as atividades de geografia aqui do caderno base da REME. Então, na semana retrasada, nós fizemos as atividades diagnósticas. Então, hoje a gente começa esse caderno base volume 1 do nono ano. Bom, vamos lá. Então, lá na página 10, vocês vão poder conferir as atividades de geografia. São 3 atividades para essa semana. Então, eu vou fazer um apanhado geral aqui sobre elas. E, atenção, mesmo que eu vou falar aqui sobre as questões, é muito importante que vocês façam a leitura individual dos textos base aí de cada questão, porque eles são essenciais para ajudar aí a interpretar a pergunta e ver qual será a resposta correta ou responder com a resposta correta. Bom, vamos lá. Na atividade 1, está falando sobre eurocentrismo. O que seria o eurocentrismo? Ele seria, na verdade, uma herança da colonização. Então, os países colonizados, eles foram colonizados por outros países ou povos europeus. E esses povos, quando vieram e colonizaram países como aqui da América ou da Ásia, que no caso aqui o texto está se tratando sobre a Ásia em específico, eles deixaram nessas culturas a sua cultura, eles como se eles tivessem influenciado as nossas culturas, como por exemplo, nós brasileiros poderíamos, porque anterior dos colonizadores chegar aqui, a gente já tinha diversas formas de vida e organizações aqui dos povos indígenas, dos povos tradicionais. E quando os colonizadores chegaram, eles colocaram a forma de vida deles. Então, nós brasileiros, a gente podia falar diversas línguas indígenas, mas, porém, a nossa língua oficial é o português, que o português foi trazido pelo colonizador. Então, o eurocentrismo é isso, é essa herança que a gente tem da colonização, porque os países, os povos colonizadores deixaram para a gente formas de organizações sociais, as línguas, as religiões, dentro da nossa realidade social. E aí o texto traz que, por mais que exista o eurocentrismo, por exemplo, no caso da Índia, é possível de perceber muitos elementos dos povos tradicionais, dos povos pré-coloniais, os povos que já viviam ali antes da colonização. E aí a questão traz esse texto que traz toda essa temática aí. Então aí vocês vão ler sobre o que ele está falando, sobre o que é isso, o que quer dizer. Então vocês vão estar lendo lá a pergunta para responder. Já na questão 2, a gente tem aqui o contexto de um mapa. Esse mapa, para a gente fazer uma leitura dele, vai ficar um pouco mais escuro, vou tentar chegar aqui perto. Para a gente fazer uma leitura dele, ele inicialmente para entender sobre qual é o tema desse mapa, a gente tem que primeiro no título do mapa, a gente vai entender isso. Bom, no caso do título do mapa, a gente tem aqui planisfério, taxa de mortalidade infantil, os dados são de 2013. Mortalidade infantil são os números aí relacionados às mortes de seres humanos que estão na fase aí da infância. Ok, para entender esses dados, a gente tem aqui a legenda que está em porcento aí, a taxa de mortalidade infantil em porcento. Então, as cores mais claras estão relacionadas às menores taxas, né? Então, a gente tem aqui menos de 10%, né? Os dados. As cores mais escuras é quando tem as taxas elevadas aí de mortalidade infantil. Então,
a atividade vai pedir uma comparação aí entre dois continentes. Então, vocês vão ter que fazer uma comparação entre o continente americano e o continente africano. Aqui, só de olhar, de uma forma geral, vocês vão ver que a diferença é gritante nas cores, né? Então, a gente vai ter aqui no continente americano a concentração de cores mais claras, né? Ou seja, os números de mortalidade infantil são bem menores. E já no continente africano, a gente tem a presença de cores mais escuras, ou seja, a gente tem os números de mortalidade infantil mais elevados, né? Então, aqui a gente tem uma comparação mais direta. Esqueci de comentar aqui. A gente tem cores mais claras no continente americano, com exceção aqui da Bolívia, né? Que tá se destacando aí com uma corzinha mais escura. Ok. Então, aqui a gente tem pergunta A e B, que a explicação aqui vai ajudar vocês a responder. Bom, a questão 3 traz um contexto textual aqui, a respeito de inovações tecnológicas em que os cientistas eles têm acesso a uma amplitude muito maior de elementos tecnológicos que trazem informações importantes para produção de alimentos, para o preparo, desde o preparo de terras, ou a questão de produção de sementes, de elementos que são importantes ali para o plantio dessas sementes. Então, é possível, com todo esse aparato tecnológico e acesso à informação, é possível prever o melhor plantio conforme as questões naturais que são colocadas, às vezes as barreiras naturais que são colocadas aí para o plantio. Então, o texto ele traz, e o texto é um texto muito interessante de vamos dizer, o geógrafo brasileiro mais famoso, que é o Milton Santos, e não é só famoso no Brasil, ele é famoso mundialmente. Então, vocês estão tendo acesso ao fragmento de um texto aí do Milton Santos. E aí vocês vão ler lá a questão, de acordo com o trecho acima e com seus conhecimentos sobre os avanços tecnológicos contemporâneos, é correto afirmar que... Vocês vão ler aí as alternativas para ver qual está correta. Professora, tem uma alternativa que para mim parece estar correta, mas pense, já dei essa dica no outro vídeo. Essa alternativa, essa resposta, ela está relacionada ao contexto do que é trazido aqui no texto? Se não tem nada a ver, a dica aí. Descarta ela. Sempre procure, quando a gente tem um texto aqui para a questão, a gente tem que procurar a resposta que esteja contextualizada a esse texto. Então, se atentem a isso aí, ok? Caso tenha alguma dúvida, mesmo com o vídeo, não tem problema. Pode perguntar lá na nossa aula no Facebook, que no horário da nossa aula eu estarei disponível para responder as dúvidas. Ok? Então façam aí uma boa atividade, bons estudos para vocês. Tchauzinho!